Pedido de oração, coloca aqui coloca no chat, escreve aí, né, para a gente poder, no final, quando acabar aqui, de compartilhar a palavra, a gente vai orar, né? Então, se você tem um pedido, coloca aí, né, que a gente, seja por você ou por alguém, que a gente vai estar orando. Mas, e é justamente essa confiança, né, de que Deus está com a gente, que a gente vai conversar hoje, rapidamente. Né? O título é Confiança em Meio às Adversidades. E eu fiquei com esse texto no meu coração, porque hoje de manhã eu estava assistindo aquele devocional que o Bispo André está fazendo, né? E ele estava falando sobre o Salmo 27, e a gente vai ler isso. E esse salmo, na hora que ele foi falando, ele foi ficando no meu coração, e aí eu falei assim, vou compartilhar com as meninas sobre o Salmo 27. Então, eu vou ler ele aqui, tá? Salmo 27, eu vou ler na NVI. E diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Ou de quem terei medo, né? Numa outra tradução. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eu vi que no original hebraico, esse para destruir-me significa assim, para comerem a minha carne, ou seja, uma destruição mesmo, né? Para destruir eles, meus inimigos, meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança, sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem abandones. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, expirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, é tão interessante, né, que esse capítulo aqui, a gente vai ver Davi, uma coisa que me chama a atenção, deixa eu ver se eu estou procurando aqui um outro salmo, uma coisa que me chama a atenção é de que Davi, ele é sempre, ele é muito sincero diante de Deus, né? Ele fala tudo aquilo que ele está sentindo, ele não esconde o que ele está sentindo, mas ele fala mesmo, e ele fala que eu fui lá no Salmo 84, né, porque ele fala ali, né, uma coisa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e lá no Salmo 84 ele fala também, né, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Né? Ou seja, esse anseio dele pela presença de Deus, né? É tremendo isso. E, na verdade, esse salmo, ele vai falando de que todos nós, né, enfrentamos, eu abri aqui de novo,
enfrentamos dias maus, medos, angústias, perseguições, dúvidas. Eu me lembro que eu falei sobre isso no último dia que eu preguei, né? Quando Jesus fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenha coragem, tenha força, fica firme, eu venci o mundo. E o interessante é que, da mesma forma, assim, como eu vou falando aqui, pegando esse salmo, que todos nós enfrentamos esse dia mal, a primeira parte desse versículo, Jesus estava ali falando, dando as últimas instruções para os discípulos, né, dizendo tudo que ele ia passar, o que ia acontecer, que ia vir outro consolador, tudo ali, e aí ele vai terminando e vai falando assim, mas estas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. 2 pontos. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele foi falando um monte de coisas, coisas que iriam acontecer, mas olha, eu estou falando isso tudo para que vocês saibam que em mim vocês podem ter paz, em mim vocês encontram a paz. No mundo vocês terão aflições, mas não esquece que em mim você encontra a paz. Gente, isso aí é uma fonte de segurança para a gente. Porque quando ele fala, olha, eu escrevi essas coisas para vocês para que em mim, eu, que sou o caminho, a verdade e a vida, eu que sou a luz do mundo, eu que sou o pão da vida, eu que sou a água viva, eu que sou o príncipe da paz. Olha, eu estou escrevendo para que em mim, que sou isso tudo, que vocês tenham paz, vocês vão ter sim aflições, vocês vão sim ter medo, vão passar por medos, por angústias, por perseguições, por dúvidas, mas tenham a certeza de que a segurança que vocês precisam, a paz que vocês precisam, não vai estar no seu dia a dia, vai estar em mim, mesmo em meio a problemas. E isso é fantástico, né? E aí, porque quando a gente passa por momentos assim, a gente, né, começa a se perguntar, o que fazer? O que eu posso fazer quando tudo parece incerto? Quando parece que eu não tenho a direção? Onde eu vou encontrar segurança? E nesse salmo, Davi, ele nos mostra que a presença de Deus é a nossa segurança. Porque, olha só, olha, gente, olha o que ele fala. Ele está falando, né? O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Quando os homens maus armam contra mim, quando eles tentam me destruir, aí ele vai, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Sabe por quê? Porque a confiança dele não estava nas circunstâncias ou no que ele estava sentindo, porque, gente, é tremendo, porque Davi, você pega os salmos dele, você vê que ele tinha ele abria o coração e falava, olha, e chora e fala, eu estou aqui me desfalecendo, eu estou morrendo, eu não estou aguentando, eu estou não sei o quê, mas no final ele sempre vai lá e fala assim, mas o Senhor é a minha torre forte, mas o Senhor é o meu refúgio, mas o Senhor, se lembra lá no Salmo 42, em que ele fala, desperta minha alma, né? Deixa eu abrir aqui para não falar errado. Salmo 42, aqui. A cota, peraí, mas uma praga terrível. Não sei quando poderia apresentar-me. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Me lembro que eu ia com a multidão. E aí ele vai e pergunta, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ele não nega que as situações que ele tem vivido tiram lágrimas de dentro dele, tiram dor, tiram medo, tiram angústia. Ele não nega. Mas ele chega para a alma, que é a fonte, que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, da nossa psique, da nossa mente, fala assim, alma, por que você está assim? Porque como se ele dissesse assim, olha, eu sei o que está acontecendo,
Eu sei que você tem motivos até plausíveis para estar sentindo todo esse turbilhão de emoções aí, mas por que você está assim? Por que você está triste? Por que você está perturbado? Olha só, põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança nele. Põe a tua confiança nele. Entrega a tua vida nas mãos dele. Aí eu já lembro, olha como uma coisa puxa a outra, eu já lembro lá do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sabe, entrega, porque aí ele fala, né? Pois ainda o louvarei, confia. Confia nele, porque vai chegar um tempo em que você ainda vai louvá-lo, porque ele é fiel. Então, Davi, ele está sempre nos mostrando que a nossa segurança, né, está em Deus, que Deus é o nosso abrigo seguro. Tem um salmo, eu não vou lembrar agora qual é, em que fala assim, que Deus é o nosso baluarte. E, gente, eu acho que eu já falei isso para vocês, baluarte, sabe o que significa baluarte? O significado de baluarte é um forte, fortaleza. Sabe aquelas fortalezas? Igual tem lá tem em Niterói, ou Forte de Copacabana, aquelas construções que eram feitas para proteger as entradas das cidades, né, para que os inimigos não entrassem. Então, baluarte é um forte, uma fortaleza intransponível. E fala que Deus é o nosso baluarte, ele é essa fortaleza intransponível. Gente, quando a gente olha lá, né, para o Forte Copacabana, ou aquele outro que tem lá em Niterói, que eu esqueci o nome, quando a gente viajou muitos anos atrás para Natal, a gente foi a gente foi visitar um forte, era muito bonito lá, que tinha um formato de uma estrela, sei lá, que estava ali em posições estratégicas, e se eles conseguissem, eram fortificações assim, muito seguras, difíceis de serem destruídas, mas se fossem destruídas, gente, a cidade estava à mercê dos inimigos, né? Porque aquilo ali era barreira de entrada, aquela barreira, não, aqui não passa. Mas ainda assim é muito difícil de passar. Aí vem o salmista falando que que Deus é o nosso baluarte, ele é mais do que uma fortaleza, ele é uma fortaleza intransponível. E é essa fortaleza intransponível que está com você o tempo todo, que não te deixa, que te diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nada te separa do meu amor, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem medos, nada te separa do meu amor. Essa fortaleza intransponível fala isso para a gente. Então, a gente pode dizer com confiança o que está lá no primeiro capítulo do Salmo 27, em que fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que um exército, lá na frente ele fala, se acampe contra mim, ainda assim eu não vou ter medo, porque o meu Senhor é o meu baluarte, a minha fortaleza intransponível. Gente, isso é poderoso demais, e a gente precisa tomar posse disso, né? E é tão interessante que quando ele fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a gente começa a pensar, o que é luz, gente? Luz é direção, luz é a revelação, é a presença de Deus, a presença divina nas trevas. E aí a gente pode continuar na própria palavra, porque lá no Salmo 119 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus disse, eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. E quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, quem é Jesus? Jesus era o verbo, é a palavra, é o verbo que se fez carne. Olha, ele sendo a segurança da nossa vida, sendo a direção que a gente precisa, a revelação por onde a gente precisa passar, ele trazendo luz, jogando luz ali onde tem trevas, né? Ele é a minha luz e a salvação.
Que salvação é essa, gente? É uma libertação espiritual, emocional e física, e não foi isso que Jesus fez na cruz. Na cruz, ele nos libertou do domínio das trevas, ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da miséria, ele nos libertou das enfermidades. Tudo aquilo que prendia o ser humano, ele é a nossa salvação. Mesmo diante que Davi fala, de exércitos, de caluniadores, né, de situações assim que aos olhos humanos seria horrível, Davi declara coragem, porque ele sabe o que ele está passando, está doendo, ele não esconde, mas ele declara que a confiança dele está nesse baluarte, nessa fortaleza intransponível. Então, em momentos escuros, em momentos difíceis, em momentos de desafios, declare quem Deus é. Não declare apenas o que você está sentindo. Eu não vou ser hipócrita, não, gente. Quantas vezes eu orei e falei, Senhor, parece que até o que a música cantou, parece que não sei, cadê você, Senhor? Cadê? Me dá uma direção. Senhor, parece que eu não estou ouvindo, eu não estou conseguindo entender, parece que eu estou meio perdida. Sabe, a gente não nega, eu sempre falo isso, fé não nega as circunstâncias. Fé não diz, não, você não está com medo, não. Não, você não, o momento não é difícil, não. Não nega, fé não faz isso, não, gente. Fé não nega a realidade, mas fé, ela não declara aquilo que você está vivendo no sentido de uma... Não de uma negação de realidade, ela não declara no sentido de segurança da sua vida, minha segurança está nisso, por isso eu estou perdida, porque não, ela declara quem Deus é, que Ele é a luz, que Ele é a salvação, mesmo diante dos ataques do inimigo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sabe, a palavra nos diz que nós não devemos, não é que a gente deve ignorar, a palavra até é essa mesmo, os ardis do inimigo. Não, a gente tem que estar atento, sabe, eu tenho falado, orem, meninas, orem, peça ao Senhor, anota isso aí agora, para vocês não esquecerem, peça ao Senhor espírito de revelação, espírito de sabedoria e espírito de discernimento de espíritos. Espírito de sabedoria, espírito de revelação e discernimento de espírito. Sabe quem me falou isso? Quando antes, eu ainda não tinha nem sido ordenada, estava na mentoria, fazendo ali o tempo de mesa com alguns pastores, e o pastor Carlos Alberto, que é o pastor lá de Nova Holanda, ele falou, olha, todos os pastores, líderes também, mas ele estava falando, todos os pastores, eles têm que orar muito, pedindo ao Senhor, isso, mas não é só para os pastores, para todo mundo, espírito de sabedoria, espírito de revelação e discernimento de espírito. Sabe? E isso é para a nossa vida também, sabe? O tempo todo. Eu vi hoje apareceu para mim, eu nem sei se eles são cristãos, se não são, não sei. Um casal aí, um homem é cantor, mas nem sei quem é. E ele com a esposa falando que teve aniversário da filha e ela ganhou um monte de cartelas de adesivo, que agora está muito na moda essas coisas como capivara. Realmente está na moda, que eu vejo vendendo um monte de bichinho de capivara. E estava lá, ele mostrou aquela cartela enorme de adesivos, né? Olhando assim, pediu ao Senhor espírito de sabedoria, espírito de revelação de espírito e espírito de discernimento de espírito, exatamente. E ele falou que olhando assim, muito bonitinho, mas aí quando eles pegaram e foram olhar melhor, tinha ali desenhos tão bonitinhos de capivara, uma atrás, assim, com a outra na frente, com uma faca no pescoço. Outra com um copo, lata de cerveja na mão. Outra empunhando uma faca. Aí a esposa falou assim, isso é o inimigo, isso aqui é coisa do inimigo, é demoníaco. Ela usou essa palavra. É sutil. A criança não tem, é bonitinha, ela está ali, a capivarinha está ali rindo.
mas está sutilmente implantando normalidade. Sabe, esse é o mundo que a gente vive. Eu hoje vi, alguém me mandou, eu acho que foi alguém que me mandou, foi alguém que me mandou, não estou lembrada quem, mas me mandou, para a gente ter um alerta com as crianças. Um moço que foi buscar, estava com a filha numa fila, é o nome de um jogo, gente, que eu não sei qual é, tá? Então nem me pergunto, que eu não sei. E aí o menino mais ou menos da idade da filha dele, né? Ele estava na fila com a filha, tinha uma outra menina na fila para alguma coisa, já nem lembro para quê. Chegou o menininho e perguntou para essa menina, não para a filha dele, para outra menina. E aí, quanto é para trocar isso aqui? Alguma coisa lá do jogo. Ele falou o nome do jogo, eu não vou falar aqui, porque isso vai para a internet, eu não sei nem se eu vou falar certo, para evitar problemas. Quanto é isso aqui? Que aí falou que a menina ficou sem graça, desconversou. Ele falou assim, que o menino, não, me diz aí qual é o preço desse negócio. Aí que a menina, não, depois eu te falo. E aí ele falou que ele ficou com aquilo na cabeça, e aí foi na filha e foi procurar. Gente, sabe o que é? É um jogo infantil, que crianças estão jogando. Começa com R, o jogo. Alguma coisa com R. Que crianças estão jogando. E que nesse jogo, as crianças, para conseguirem pontos no jogo e para conseguirem desbloquear novas fases ou ganhar brindes dentro do jogo, aquelas coisas, né? Que jogo tem mesmo isso, né? Vai desbloquear aquela fase, elas tinham que um menino com a menina, né? Pelo menos era ali o que ele falou, né? Era menino com menina. A menina chegava e virtualmente, tá? A bonequinha do jogo vendia o seu corpo para o menino. E aí, virtualmente, ali naquele joguinho, aquelas crianças tinham um relacionamento. Aqueles bonequinhos, na verdade. Né? Tinham um relacionamento, e aí ele ganhava pontos. E aí ele começou a falar: olha a ação demoníaca, plantando na mente dessas crianças que estão ali, algumas numa inocência, sem entender, mas elas vão crescer com essa mentalidade: eu posso me vender para conseguir o que eu quero. Vocês estão entendendo, gente? Olha o que está acontecendo. Isso que está entrando nas famílias. E aí ele falava: pais, alerta. Às vezes você está achando, ai, graças a Deus, meu filho está tão quietinho em casa, está no quarto tão quietinho, ele não está lá na rua envolvido com nada, mas às vezes ele está com o mundo ali nas mãos. Né? É um jogo muito difundido pelas crianças, está sendo muito usado para a pornografia. A Vanessa tem filho pequeno, ela já pegou qual é. Não começa com R. Acho que começa com R, que eu não gravei o nome não, mas eu sei que alguma coisa se começa com R. Gente, olha isso. Agora, vocês acham que tudo que está sendo plantado, a Sabrina também tem criança, né? Vocês estão por dentro. E vocês acham que isso aí, tudo, cada vez mais, gente, esse mundo entrando cada vez mais no pecado. E é claro que isso vai trazer, sabe, esse aumento cada vez mais do pecado vai trazendo destruição e traz lutas, traz dores, traz problemas, é claro que sim. Mas o Senhor continua sendo a nossa salvação, Ele continua sendo a nossa luz, Ele continua sendo, para vocês que têm filhos pequenos, a lâmpada para vocês apontarem na vida dos seus filhos. O meu filho, a Larissa tem 25, o Vitor tem 30, mas há 20 e tantos anos atrás não era tão escancarado como hoje, mas já tinha, claro, o inimigo sempre existiu. E naquela época a gente já controlava as coisas, a gente já falava. Essa semana o Vitor falou para mim, eu me lembro da época do Teletubbies, que a gente assistia, no início assistia, depois a minha mãe foi tendo alguma direção, alguma revelação, ela foi ouvindo de que tinha um lá que tinha
algumas coisas que eram melhor, vou controlar aqui por causa da internet, tá, gente? Que tinham algumas coisas que iam de encontro ao que a gente cria. E o Vitor falou isso sábado agora, ele falou. E ele falou assim, eu me lembro que a minha mãe chegou e falou assim, olha, a partir de agora, nós não vamos mais assistir esse desenho, a gente vai substituir por outra coisa. E ele falou assim, eu na hora, eu não entendia o porquê, mas eu obedeci. E a gente foi, e a gente e assistia outras coisas, né? Mas depois eu fui crescendo e crescendo não só na idade, mas no entendimento espiritual também. E eu fui entendendo, e aí eu fui entender, ela não permitiu, agora eu já tenho idade para entender, era por causa disso, disso e disso e disso aqui. Que bom. Olha só, gente. Sabe, a gente tem que estar atento, mas Jesus continua sendo a luz, a salvação, a direção para a nossa vida. Então, mesmo nesse mundo caótico, que aponta para trazer destruição, que aponta para fazer com que nós passemos por aflições, que o nosso maior desejo seja a presença de Deus acima de tudo. Sabe por quê? Porque quando a presença, meu desejo por Jesus, pela presença dele for maior, acima de qualquer coisa, isso vai fluir através da minha vida. E isso vai refletir na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge, na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Agora, enquanto Jesus não for aquele que eu mais anseio, aquele que eu mais quero, aquele que eu mais amo, aquele mais precioso, a gente vai achar um monte de coisa, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver isso aqui, sabe? Nada a ver. Mas quando ele se torna muito mais desejável do que qualquer outra coisa, sabe? Flui, e você flui para a vida dos outros. E hoje eu também li um testemunho de um casal em que eles disseram o seguinte, é um casal, eu não conheço, né? Não é ninguém lá da igreja, não. Eu não conheço eles, não. Mas eles falaram que eles eram da igreja, que eles eram firmes da igreja, envolvidos. Aí, daqui a pouco, eles começaram a não ser tão intencionais como eles eram. Aí começaram, não, a gente não precisa estar lá, não, a gente aí vai, sutilmente, vai deixando. Aí eles falaram assim, daqui a pouco, a gente começou a deixar de achar que estar na casa de Deus é importante, para começar a falar assim, eu sou a casa de Deus. Então, eu não preciso estar lá. Eu já sou a casa de Deus. Então, eu não preciso estar. E ela falou, aí a gente foi chegando, foi esfriando, aí daqui a pouco aquilo que dava prazer foi perdendo. Aí eles falaram o seguinte, até que... Eles usaram essa expressão, até que chegou o dia mau. E quando chegou o dia mau, a gente descobriu que a nossa única salvação e a nossa única segurança, o único que trazia segurança era Jesus. E a gente descobriu, naquela hora do dia mau, que aquela igreja, que aí a gente já começou, né? Quando a igreja, a casa, eu sou a casa de Deus, eu já não preciso estar lá. Aí a gente já, de longe, já nem estava mais lá, né? Aí começou só a ver os defeitos, né? Defeito de A, defeito de B, defeito de C, mas eu sou a casa de Deus. Adornada, estou aqui fora. E aí a gente viu que aquela casa de Deus que a gente começou a só ver defeitos, foram eles que vieram correndo ao nosso encontro, a igreja, para nos estender a mão, para nos ajudar, para nos sustentar em oração e também em outras coisas, e a gente viu que a gente precisava tomar a decisão de voltar para a casa de Deus.
Eles falaram assim, aí eles falaram, mas não foi fácil, porque a gente tinha se acostumado e acomodado. E a gente começou a ir, aí ela falou assim, às vezes não dava vontade de ir, não. Mas aí a gente chegava lá, e a gente ia e via como o Senhor nos renovava, via que como estar perto de outros irmãos fazia a diferença na nossa vida. E aquilo foi sendo restaurado e foi fortalecido, e a gente está aqui para dizer para vocês que cuidado, porque é sutil, o inimigo é sutil. E eu estou falando isso algumas vezes hoje, a gente não é para a gente ter medo do inimigo, não. A palavra de Deus não diz para a gente ter medo. Maior, de novo, eu já falei isso, maior é o que está em nós do que está no mundo. O que a palavra diz é que a gente não deve ignorar os seus ardis. Sabe? Não é, que diabo não existe, não tem nada a ver, isso aí não tem, para, Lívia, isso é fanatismo, coisa de fanático, você é fanática. Não, e as coisas vão entrando. Fala para a gente não ignorar, não fala para a gente ter medo. Porque, muito pelo contrário, porque Jesus nos deu autoridade para usar o nome dele. Em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No domingo, o pastor leu aquela passagem que fala que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Olha lá, estar em comunhão é muito importante. Olha lá, a Rose botou aqui, ó. Vamos ler o que a Rose botou. Sei disso porque me afastei por conta de doença e me senti fraca. O caso dela era um caso que ela precisava, ela passou por uma intervenção cirúrgica, ela precisava desse tempo. Né? Era necessário. Mas é aquela questão da brasa. Ela estava ali, estava longe do braseiro. A brasa, quando está junto com o braseiro, uma está mantendo a outra aquecida ali, né? Sozinha, no início, ela está quente, mas daqui a pouco vai esfriando. É verdade. E aí eles eu falo, não é para ter medo, mas não é para ignorar. Esse negócio que a Rose botou me lembrou do pastor Hélio Peixoto, que fala assim que tudo quanto é crente é igual um ferro elétrico. Por quê? Mas é muito interessante, é um exemplo engraçado, mas é isso, em que ele fala ali, vai passar roupa, liga o ferro lá na tomada, você está passando tua roupa, o ferro está deslizando, a roupa está ficando esticadinha, está uma beleza. Aí você tirou da tomada, imediatamente que você tirou, ele está ali, ainda está quente, você ainda consegue alisar a roupa. Mas daqui a pouco, de pouquinho em pouquinho, você continua a passar. Mas você vai ver que já não está tão fácil, ou que aquilo ali que estava esticando já não está ficando tão esticado. Né? Já não está conseguindo esticar mais aquela roupa. Até que você vai botando, vai vendo que ele vai ficando frio, até que ele está completamente frio e não passa mais nada. Por quê? Porque ele foi desconectado da tomada. Desconectado da onde? Do local onde ele recebia a energia elétrica para ele estar funcionando. Gente, com Jesus é assim. E estar na casa de Deus é assim também. A gente está ali conectado uns com os outros. Tem dificuldades? Tem problema? Tem um irmão mais difícil que o outro? Tem, mas a gente também, às vezes, é chato, né, gente? Às vezes também a gente sabe? E os irmãozinhos estão tudo aguentando a gente. Então, sabe, deseje ardentemente, priorize buscar a face do Senhor. Qual tem sido o seu maior desejo? E interessante essa pergunta. Em meio às aflições, qual tem sido o teu maior desejo? Apenas livramento ou a presença de Deus? Gente, Davi dá uma aula disso aqui para a gente, porque olha só, ele estava falando, olha, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, ainda que um exército se acampe contra mim, ele podia dizer, Senhor, me dá livramento, Senhor, me livra. Estão querendo vir aqui, como eu até falei no original hebraico, arrancar minha carne. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me livra. Mas qual foi a oração dele? Não foi livramento, foi presença.
Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro. Olha aí de novo a intencionalidade. Eu tenho falado isso tanto, né? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Por quê? Aí ele fala, pois no dia da adversidade, ele vai me guardar protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, me colocará em segurança sobre um rochedo. Olha só, ele ansiava muito mais do que livramento pela presença. É aquela história do que você quer a bênção ou o abençoador. Quantas pessoas, assim, né, chegam para a gente só falando, ora por mim, ora por isso. Eu não estou falando de pessoas da igreja, não, estou falando geral. Ora por mim, e a gente ora, aquela pessoa recebeu, recebeu uma cura, recebeu não sei o quê, e pronto. Sabe, que a bênção não quer o abençoador, quando o teu abençoador é tão mais profundo do que tudo. Né? Então, o que ele fez? Ele falou, Senhor, eu quero a tua presença, mas, ao mesmo tempo, ele clamou com confiança durante a luta, em meio à luta. Porque ele falou, quero a tua presença, mas ele não deixou de clamar. Ele falou, ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Ouve, Senhor, ouve a minha voz. Sabe, ele é honesto, eu já falei isso, com os seus medos e pede direção, livramento, misericórdia. Ele mostra que não é ausência de angústia, mas é confiança em Deus apesar dela. Né? Deus ouve quando a gente o busca com sinceridade. Não desprezarás, ó Deus, a um coração quebrantado e contrito. Queridas, levem as suas dúvidas, as suas angústias, as suas fragilidades ao Senhor. Leva. Eu já disse para vocês, a minha mãe falava para mim, Lilian, dá uma canseira em Deus. Ela vivia falando isso para mim, Lilian, tu dá uma canseira em Deus, sinceramente, porque, gente, isso aí não é para me exaltar, não, mas eu levo tudo em oração, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Se eu saio para comprar, eu falei isso outro dia, foi para a Vanessa, se eu saio para comprar uma coisa, uma roupa, um sapato, eu oro, Senhor, qual é a roupa? Eu preciso de uma roupa, me ajuda a escolher? Senhor, olha só, eu não sei qual é a marca, eu oro tudo, gente. Mas já é automático. Mas sabe por quê? Porque isso é um exercício. Eu venho dando tanta canseira nele, tantos anos, que eu já acostumei. É natural, sabe? E Deus é fiel, Ele ouve, Ele está mais interessado do que qualquer coisa. Aquilo que eu sempre falo, Ele sabe todos os fios da nossa cabeça, os nossos cabelos estão contados. Isso é um Deus que se importa, isso é um Deus de detalhes, então a gente tem mais que ansiar pela presença dele e falar mesmo, e colocar tudo que a gente está sentindo. Ele não vai, desculpa a expressão, Deus sabe que não é falta de reverência, ele não vai debochar de você. Tipo assim, Senhor, olha só, eu estou sofrendo, sabe por quê, Senhor? Quebrei minha unha. Ele não vai falar, Lília, me poupe, sabe? Outras pessoas, de repente, vão falar, mas um Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho, ele não faz isso não, gente. Muito pelo contrário. Ele vai chegar e falar assim, quebrou, tá doendo, né? Mas, ó, vai crescer de novo. Fui eu que fiz. Fui eu que te criei. Fui eu que fiz ela com essa capacidade de se quebrar, crescer de novo. E nesse crescimento eu estou contigo, porque eu estou contigo todos os dias. Sabe? Então não tenha medo. E assim, uma das últimas coisas, eu vi a hora aqui, Jesus. Espera no Senhor com coragem, lá, versículo 13 e 14. Apesar disso, olha, ele estava falando, né? Apesar dos inimigos, das testemunhas falsas que se levantavam, apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Sabe, Davi termina
testemunhando e reafirmando a sua esperança em Deus. E eu falei isso outro dia quando eu preguei. Esperança bíblica não é como esperança, a esperança aí do mundo, que é parecida com um desejo. Eu tenho esperança que eu consiga passar nesse concurso. Tipo assim, eu estou desejando passar, tomara que eu consiga. Não, não é, mas que pode não acontecer. Não, esperança bíblica, definição de esperança bíblica é a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aí eu te pergunto, isso te dá coragem ou não dá? Claro que dá. Né? Se eu chego assim, peraí, a minha esperança está nele. A minha esperança é de que ele falou que ele é fiel, de que ele vai voltar e vai um dia me levar para morar com ele para sempre. E ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele falou que ele está preparando o lugar, então eu posso ter coragem. Né? Salmo 40, versículo 1, que fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No original, esse esperei com paciência esperei confiantemente. Esperei com confiança, com alegria, sabe? Eu espero ou então esperei confiadamente, eu espero me alegrando. Por quê? Porque eu sei quem ele é, e eu sei que ele é fiel, né? Então, essa repetição, o tempo todo que ele vai falando, né, é um chamado à perseverança na fé. E é muito interessante isso, porque no mundo passareis por aflições, não vai ser só uma. Quem dera tivesse sido só uma, já tinha acabado a minha conta. Mas não é só uma. Né? No mundo tereis aflições, então essa nossa esperança, ela tem sempre que ser reafirmada, né? E ver a bondade de Deus. Ele fala aqui, né, no 13, tenha certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ver a bondade do Senhor na terra aponta para a gente ver o agir de Deus nesta vida. E a gente aqui, quem está aqui, que faz parte lá, que está lá, vai lá no estudo bíblico, a gente estudou outro dia, há um tempinho aí, um mês atrás, sobre os nomes de Deus, e que vai falando, né, que Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Tsequinu, né, a nossa justiça, a nossa bandeira, Jeová Nissi, a nossa bandeira, que vai falando isso. Isso é para quem, gente? É para a gente. Os nomes de Deus que apontam para as suas qualidades, para as suas atividades, para quem é isso, gente? É para que a gente veja o agir dele na nossa vida. Os atributos de Deus, que fala que ele é fiel, que ele é justo, que ele é bondoso, que ele é onipotente, onisciente, onipresente. É para quê, gente? É para a gente poder ver a ação dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, Davi fala assim, olha, eu tenho a certeza que eu vou viver para ver, né, o agir de Deus nesta vida. Eu creio que eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Sabe, fale isso para você. Eu creio que eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Eu não sei pelo que você tem orado, mas, sabe, creia que Deus é poderoso para operar. Uma fé madura, ela espera com uma esperança ativa. Ou seja, se esperança, biblicamente, é a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, então eu espero com essa certeza, e se eu tenho essa certeza, eu posso me alegrar, mesmo em meio às provações. E a palavra de Deus diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria do Senhor aponta para quem? Esse reconhecimento e entendimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer. Isso me fortalece, isso me traz essa esperança bíblica e, com certeza, como consequência, me faz me alegrar, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo quando tudo desmorona, Deus continua sendo a nossa luz. Ele não se apaga. Ele continua sendo aquela lâmpada
que ilumina o nosso caminho, luz para o nosso caminho. Então, faça como Davi, firme os seus olhos no Senhor. E o apóstolo Paulo também fala isso, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu acho que é o apóstolo Paulo, não é? Acho que foi ele que falou. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você verá a bondade de Deus na sua vida. Então, o último versículo, só para fechar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ninguém. Eu não ignoro os ardis do inimigo, mas eu sei que eu não preciso temer, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Amém. Eu queria pedir hoje para a Ângela orar para a gente. Você ora, Ângela? Deixa eu só parar aqui a gravação.